Vamos começar então a leitura, capítulo 1 do livro Demolindo os Pilares do Ego, o livro de Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Daqui 10 minutos o Instagram vai encerrar essa transmissão, mas não se preocupe porque eu volto na transmissão. O Instagram só permite 60 minutos de transmissão, mas logo que encerrar eu volto. Pergunta: ficamos atraídos à consciência de Krishna devido a uma grande alma, mas às vezes não a praticamos plenamente, com toda a nossa energia. O que pode nos ajudar a continuar até o objetivo sem abandoná-lo no meio do caminho? Se alguém estiver plenamente rendido a Krishna na sua forma do Guru. Então, essa é uma pergunta de um devoto para Srila Govinda Maharaj. Ele pergunta ele fala que nós somos atraídos para a consciência de Krishna por uma grande alma, por um guru, um representante de Deus, e como fazer para não abandonar essa consciência de Krishna? Porque nós vemos muitas pessoas entrando, alguns até se iniciando. E onde estão todas essas pessoas que se iniciaram? Eu mesmo já vi dezenas de pessoas receberem iniciação, centenas não, mas talvez chegue a um número de 100 pessoas. Mas, e onde estão essas pessoas? Então, essa é a pergunta do devoto para Srila Govinda Maharaj: o que fazer para não abandonar a consciência de Krishna? Pergunta: ficamos atraídos à consciência de Krishna devido a uma grande alma, mas às vezes não a praticamos plenamente, com toda a nossa energia. O que pode nos ajudar a continuar até o objetivo sem abandoná-lo no meio do caminho? Srila Govinda Maharaj: esta é uma pergunta muito boa. Muito obrigado por sua pergunta atenta. Esta pergunta não é somente sua, mas é a pergunta de todos nós. Nós nos rendemos aos pés de lótus de Shri Krishna e tentamos prosseguir até o nosso destino, mas muitas obstruções estão surgindo em nossa vida e sentimos muitos distúrbios. Assim, parece que não conseguimos prosseguir rumo a nosso destino. Há 2 fatores. Primeiro, se nos rendemos plenamente aos pés de lótus de Krishna, Krishna nos verá. Isso é 100% certo. O Senhor Ramachandra falou isso sobre Bibhisana. Todos queriam expulsar Bibhisana. Bibhisana era irmão de Ravana, o inimigo de Ramachandra. Então, todos pensaram que Bibhisana tinha vindo como espião. Mas Ramachandra disse: talvez ele tenha vindo como espião, talvez não. Mas já que ele tomou abrigo em mim, tenho de protegê-lo. Eu tenho que garantir de que ele não será expulso. Então, a primeira questão será que, quando nós nos abrigamos, haveria alguma deficiência em nós ou não? Caso contrário, por que estamos abandonando a consciência de Krishna no meio do caminho? Muitos podem ir embora e deixar de praticar, ou de alguma forma, algum distúrbio pode advir. Mas qual é o processo para expulsar esse distúrbio? O processo é apresentado pelo próprio Krishna. Precisamos de bons amigos e de boa associação para podermos prosseguir alegremente. Como o Srila Govinda Maharaj fala, o caminho para a meta última da vida, que é prema, amor puro por Deus, e o caminho não é fácil, tem vários obstáculos, mas se você se render a Krishna, Krishna olhará por você, olhará o seu caminho espiritual. Então, na verdade, não estamos com uma pequena rendição a Krishna, uns mais, outros menos, mas
os obstáculos sempre acontecerão, tanto os obstáculos kármicos como os obstáculos de Maya. A ilusão vai nos tentar tirar da devoção, mas o nosso karma também atrapalha. Então, como Srila Govinda Maharaj fala, temos que servir Deus, praticar a consciência de Deus, independente do nosso karma. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar da melhor forma possível. Temos que encarar da seguinte forma: é meu karma, eu não vou fazer nada para parar o meu serviço devocional. Não adianta, temos que cumprir o karma, aceitar da melhor forma possível, não adianta ficar revoltado, não adianta ficar desesperado. Temos o Guru que nos ajudará, as escrituras e os sadhus. Então, e Krishna, claro. Então temos que nos render a Ele. Quanto mais nos rendermos a Ele, mais Ele vai nos ajudar. De que forma? Dando mais serviço para nós. E o serviço, quanto mais serviço Ele nos der, maior será a limpeza da alma. E quando a nossa alma estiver limpa, quanto mais limpa a nossa alma estiver, vamos começar a enxergar o mundo de outra forma. Vamos enxergar o mundo, o que passamos no mundo, qual a nossa relação com Deus, qual a nossa relação com o ambiente de outra forma. Hoje temos uma visão errada do que é o ambiente e qual a nossa relação com Deus, mas gradativamente vamos limpando nossa alma, e aí vamos enxergando a verdade. A verdade não vai ser vista com esses olhos materiais que nós temos. A verdade vai ser vista com a alma. A verdade de quem? A verdade de Deus, a consciência de Deus. Então, e como que Srila Govinda Maharaj fala para nós conseguirmos caminhar nesse processo? Caminhar no processo da consciência de Krishna. Associação. Temos que ter boa associação. Associação com amigos. Quando ele fala em amigos, temos que perceber qual que é a real amizade. A amizade que nós conhecemos é aquele amigo que vai te convidar para ir numa festa, vai te convidar para ir na praia, vai te convidar para viajar. Esse é o nosso amigo, que nós consideramos amigo. Aquele amigo que você chama ele para algo material, ele vem te atender, mas o verdadeiro amigo é aquele que vai te empurrar para a consciência de Deus. Não é aquele que vai te chamar para ir para a praia. O verdadeiro amigo é aquele que vai falar para você: vamos ao templo, vamos ler uma escritura hoje, vamos cantar juntos. Esse é o verdadeiro amigo. A boa associação. A boa associação, o bom amigo, não é aquele que vai convidar você para ir almoçar num restaurante. Aí pode ser alegado: ah, mas o restaurante é vegetariano. Mas nós não somos vegetarianos. O devoto, ele tem que ter a consciência. Ainda não conseguimos fazer isso hoje, mas temos que ter um objetivo. É a mesma coisa a pessoa que fuma cigarro e sabe que não pode, está com problema pulmonar, enfisema pulmonar, atelectasia, qualquer problema no pulmão, e a pessoa sabe que ela não pode, mas ela ainda fuma. Então nós temos que ter a consciência que não devemos comer o que não vai para o altar. Ah, não conseguimos ainda, mas com a prática devocional, a boa associação, a associação dos devotos, isso daí vai ser deixado gradativamente. Então, quando um amigo convidar você para comer num restaurante, mesmo sendo vegetariano, não é uma boa prática. A prática devocional, isso não vai favorecer a prática devocional, isso vai atrapalhar a prática devocional. Temos que ter essa consciência. Como eu falei, ainda não conseguimos fazer isso, porque ainda temos desejos materiais, ainda queremos muitas coisas materiais, mas temos que ter essa consciência que aquele é o ideal. O ideal é nós somente nos alimentarmos, honrarmos a comida que vem do altar, o remanescente de Deus. Não conseguimos, como eu falei, mas algum dia conseguiremos. É só termos a prática. E uma boa associação. Associação de devotos, mas associação de devotos para praticarmos junto à consciência de Krishna.
Associação de devotos para servir o Guru juntos. Não adianta ter a associação de devotos para fazer algo material. Isso não é associação de devotos, isso é associação de amigos. Amigos do mundo material. Temos que ter essa consciência. Srila Govinda Maharaj está explicando isso e ele vai continuar falando mais sobre boa associação. Se alguém estiver plenamente rendido a Krishna, na sua forma do Guru ou do Sadhu, Krishna certamente o protegerá. Mas às vezes é também uma questão de tempo para que Krishna aceite aquele devoto, ou quanto de tempo Krishna gastará com ele. Mas não devemos perder as esperanças por causa disso. Quando a hora realmente chegar, com certeza compreenderemos. Isso pode acontecer em bem pouco tempo, pode estar bem diante de nós, ou poderá demorar um longo tempo. Mas o que é o tempo? Talvez, nesse tempo, possam se passar alguns nascimentos, mas isso é também algo muito pequeno. É muito insignificante em relação ao tempo infinito. Obtemos nossa esperança de Krishna, e isso é 100% certo. Mas enquanto esperamos por essa posição de liberação deste meio ambiente mundano, e se quisermos prosseguir até o nosso destino, a associação com os devotos de Krishna nos ajudará mais do que tudo. Tal associação pode dar alívio e nutrição à nossa mente e alma. Novamente ele fala da associação. Esse capítulo 1 basicamente fala muito de associação. Então, podemos nos render ao Instagram, encerrou. Só um minuto que eu vou religar a conexão. Só um minuto. Pronto. Então, Srila Govinda Maharaj diz que podemos nos render a Krishna ou continuar no processo sobre a orientação, sobre a guarda de Krishna, mas enquanto nós não nos rendermos a ele, isso poderá demorar, pode ser instantâneo, rápido, a rendição, ou pode demorar várias reencarnações. Mas é como Srila Govinda Maharaj fala, o que são algumas reencarnações perante a eternidade? Não é nada. Podemos demorar algumas, mas isso não representa nada. Tem uma passagem de Mukunda Datta. Mukunda Datta era o cantor oficial. Ele era o melhor cantor na época de Mahaprabhu. Ele cantava muito bem. E na casa de Srivasacharya era feito toda noite o Harinama Sankirtan, canto congregacional dos santos nomes. Mas Mukunda Datta não podia participar. Participava Gadadhar Pandit, Advaitacharya,
os 5 do Panchatattva e mais alguns devotos bem próximos, mas Mukundadatta não podia participar, Mahaprabhu não deixava ele participar. Por que isso? Porque Mukundadatta ele cantava em todos os lugares. Ele cantava para uma sampradaya, para uma escola, ele cantava para outra escola, ele não era casto, a Mahaprabhu. Falando nisso, depois vamos ler a aula que foi postada hoje no site internacional, site oficial da missão, sobre castidade. Então, Mukundadatta, ele não era casto, ele ia em todos os lugares, cantava em todos os lugares, e Mahaprabhu não gostava disso. Então, Mahaprabhu não deixava ele participar. E uma vez, Gadadhar Pandit, Mukundadatta foi falar com Gadadhar Pandit e falou, por favor, peça para Mahaprabhu para eu entrar. E aí Gadadhar Pandit foi lá, e toda noite ele ia lá na porta, Mukundadatta, ele não entrava, não deixavam ele entrar. E aí Gadadhar Pandit foi falar com o Mahaprabhu e falou, poxa, ele está aí fora, toda noite ele vem aqui, deixa ele entrar. E aí Mahaprabhu explicou o porquê e falou, fala para ele que daqui 10.000 reencarnações, ele poderá participar conosco. E aí Gadadhar Pandit foi dar a notícia para ele e Mukundadatta ficou muito, muito, muito feliz. Entrou em êxtase, ficou pulando de alegria, muito alegre, porque ele tinha uma luz no fim do túnel. Ele tinha a esperança, não a esperança, mas Mahaprabhu prometeu que daqui 10.000 reencarnações ele participaria do Harinama Sankirtan com eles. Então veja só, o que são 10.000 reencarnações? Se alguém falar isso para nós, agora, claro que não podemos nos comparar com Mukundadatta, nem longe disso. Mas se alguém falar para nós agora, pratique isso direitinho, faça isso, faça aquilo, daqui 10.000 reencarnações, você vai se render totalmente a Krishna e ele vai levá-lo para o mundo transcendental. Quem que vai continuar no processo? Mas essa é a consciência correta, é o que Srila Govinda Maharaj está falando. Né? Podemos nos render agora totalmente, pode ser rápido ou pode demorar várias vidas. Depende de nós, da nossa vontade, da nossa prática. E aí, como que você vai conseguir prosseguir, conseguir continuar no processo? Com boa associação. Sem uma boa associação não conseguiremos, sozinhos não conseguiremos. Por isso que é importante ter a boa associação. E onde teremos a boa associação de devotos? Devotos da consciência de Deus? No templo. Onde mais teremos devotos da consciência de Deus praticando juntos a consciência de Deus? É como eu falei, não adianta ser devotos de Krishna, aspirantes a devoto, que nós somos aspirantes, nós não somos devotos. Nós somos aspirantes a devotos. Então não adianta ter aquela reunião de vários de aspirantes a devotos e ligar e marcar para ir em algum lugar que não seja devoção a Krishna. Isso não é associação. Não é associação de Krishna, não é boa associação. Então temos que compreender as palavras, porque podemos entrar em confusão. Ah, mas eu estou associado com os devotos, mas naquele momento vocês estão praticando a consciência de Krishna, vocês estão fazendo os 9 processos, um dos 9 processos principais, ou a reunião é uma reunião social, é uma reunião de fofoca, é uma reunião de, enfim, assuntos mundanos, prajalpa. Então, quando o Gurudeva fala da associação de devotos, é a associação para servirmos juntos, a união na consciência de Krishna. Na verdade, tudo que nós estamos falando, o Gurudeva fala, são coisas que a gente ainda não está conseguindo chegar nesse nível de ficar exclusivo da consciência de Krishna. Mas temos que saber. Outro dia eu escutei um devoto falou comigo
e foi dito, mas tem o Guru, né? Na verdade, o Guru prega para o pessoal da Índia, para os Bengali. Não, o Guru prega para todas as almas, como Srila Govinda Maharaj fala na introdução desse livro. Se não lembrar, pode assistir a aula de ontem, anteontem. E Srila Govinda Maharaj fala, a alma diva, a consciência de Krishna não é para a Índia. A consciência de Krishna é para toda a alma diva. E as almas diva estão distribuídas pelo mundo, no corpo humano. Não significa que quem nasceu na Índia vai aceitar melhor a consciência de Krishna do que quem está no Ocidente. Agora a consciência de Krishna está no Ocidente. Tem muitos devotos que encarnaram aqui, reencarnaram no Ocidente, já com Sukriti da consciência de Krishna. Então, pregar na Índia, Srilacharya Maharaj fala, pregar na Índia, na Bengala, é muito difícil. É mais difícil do que na época de Mahaprabhu, quando Mahaprabhu pregava lá e tinha aquela pressão do islamismo. O Qazi, o rei era muçulmano, tinha uma pressão muito grande para o hinduísmo não pregar, para o hinduísmo não sair na rua. Mas hoje, Srilacharya Maharaj fala que é mais difícil pregar na Índia do que aquela época de Mahaprabhu, há 530 anos atrás, 500 anos atrás. Por quê? Porque a maioria dos indianos, eles nasceram lá. E aí, eles têm o conceito, não Gaudiya Vaishnava, eles têm o conceito das escrituras, dos Vedas, mas um conceito diferente do nosso. Então, é difícil você implantar a consciência de Krishna pela interpretação de um guru fidedigno dos Vedas para quem já está com o copo cheio. O que significa o copo cheio? Quando você vai dar alguma informação para alguém, se a pessoa não tem mais nenhum reservatório, ela não cabe mais uma linha de informação, 1 minuto de informação, o copo dela está cheio. E é isso que está acontecendo na Índia. A maioria dos indianos, aqui no Brasil também, os indianos começaram a vir aqui no Templo de São Paulo, mas eles estão com o copo cheio. Quando eles nem conseguem escutar algo diferente do que eles acreditam. Isso é estar com o copo cheio. Então, na Índia é muito mais difícil pregar, de repente, do que no Ocidente. Então, a pregação do Guru não é para a Índia, a pregação do Guru é para o mundo, é para as almas. Agora, as almas somente vai aceitar essa pregação, somente vai aceitar essa consciência que nós seguimos, se ela tiver um mérito espiritual para isso. Da mesma forma que um cristão só vai aceitar o cristianismo se o mérito espiritual dele for para ir no cristianismo. A mesma forma o budismo, o islamismo, todas as religiões, a pessoa só vai começar a frequentar e se dedicar se o mérito espiritual dela estiver para aquilo. Então, nós temos que falar o que o Guru fala. O Guru fala para todas as almas, e o Guru fala para as almas a informação que temos que receber. Agora, quem estiver na mesma sintonia de mérito espiritual, vai continuar. Quem não estiver, vai procurar, vai ser encaixado na filosofia espiritual que a pessoa tem o mérito. Não há dúvida quanto a isso. A gente só vai ser encaixado aonde está o nosso mérito, mas nós podemos mudar também de filosofia durante a mesma vida, não é só de uma vida para outra. Na mesma vida poderemos, no início você está numa filosofia, você nasceu naquela filosofia, e aí os conceitos não batem com você, você fica meio assim, por quê? Porque o teu mérito espiritual não é para aquilo. Ou é, mas às vezes não é. E aí, se não for, você muda. Você vai começar a estudar, você vai começar a ver outra coisa, a frequentar outro lugar, e você pode mudar. Não há problema em mudar. Se o teu nível espiritual não é para aquilo, você vai mudar para outro. Isso acontece até nas linhagens do Gaudiya Vaishnavismo.
Quantos devotos mudaram de missão? Da nossa missão mesmo, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, os devotos antigos não eram do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E eles mudaram para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Na mesma filosofia, podemos mudar, não há problema disso. Tapasi Maharaj mudou, Sripad Tapasi Maharaj, Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, Srila Trivikama Maharaj, vários, e tem outros também que eu não me recordo, mas vários mudaram. Então, a pregação do Guru é para todo mundo, para o planeta, porque a alma não tem nacionalidade. Não é indiano, não é brasileiro, não é americano. Então, todos têm que receber a concepção correta. Correta de acordo com nossa filosofia, claro. Eu não posso falar para outra filosofia que a nossa é correta, a dele está errada. Aquela filosofia que ele segue é para o mérito espiritual dele. E tem um mestre espiritual próprio para aquilo. O nosso mérito espiritual é para o Gaudiya Vaishnavismo. Então, nós temos um mestre que vai nos orientar o Gaudiya Vaishnavismo. Nós temos as escrituras próprias para o Gaudiya Vaishnavismo. Eu só fiz esse parênteses porque isso é necessário saber. A pregação, não existe pregação diferente para um indiano e para um brasileiro ou um americano. Pregação é igual para todos. A pregação é para a alma. O Senhor Kapiladeva disse à sua mãe: Mãe, por favor, não se preocupe. Você é uma mulher e não tem a habilidade para ler os Vedas. E você não pode praticar yoga e outras coisas. Mas não se preocupe. Estou sempre satisfeito com meus servos que se ocupam 24 horas ao dia em meu serviço. Apenas tente obter a associação deles. Através dessa associação, sua vida de prática progredirá alegremente. Isso significa Shravana, Kirtana, Vandana e etc. O Senhor diz: se você ouve de meus servos a meu respeito e em sua associação alegremente canta o Mahamantra Hare Krishna em minhas glórias, você obterá muita nutrição para a prática de sua vida espiritual. O Senhor Kapiladeva em outra era, em outros tempos. Então, Mahaprabhu veio justamente para acabar com isso. Já foi falado isso na aula. Para acabar com isso que as mulheres não podiam fazer certos serviços diretamente para a deidade. Isso acontecia antigamente, mas não no Gaudiya Vaishnavismo. E muito menos na nossa missão. Então, mas aí está dando o exemplo do Senhor Kapiladeva, ele falou para sua mãe: a senhora não pode fazer certos serviços, mas se associe com quem pode. Se associe com os outros que podem fazer o serviço. A associação não importa que a senhora não possa, naquela época, né, como eu já disse. Não importa, se a senhora tiver associação com quem faz o serviço, a senhora terá o benefício. Se a senhora cantar o santo nome com quem faz o serviço diretamente para Deus, a senhora terá um grande benefício. E isso o Srila Acharya Maharaj fala nas aulas dele, as aulas normalmente do Parikrama de Gaura Purnima. Ele falou, fazer o Parikrama de Gaura Purnima, qual que é o significado disso? É somente visitar o local sagrado? Não. É a associação com o sadhu, a associação com o santo. E Srila Siddhar Maharaj fala, o rei dos sadhus é o Guru. Então, o grande intuito de ir para um Parikrama de Navadvipa, ou de Puridam, ou de Vrindavana, na época de Kartiki, o grande benefício é estar ao lado do sadhu, escutar o sadhu, cantar o Harinama Sankirta com o sadhu. E o rei do sadhu, como eu falei, é o Guru fidedigno. Então, Kapiladeva fala para a mãe dele, não importa que a senhora não possa fazer o serviço, mas se associe com quem pode, se associe com o sadhu, aquele que faz o serviço a Deus, e cante com ele. O Parikrama não é para irmos lá em Navadvipa e ficarmos no fundo do Parikrama conversando assuntos mundanos. Temos que cantar junto com o Guru.
associação com o Guru, a Harinama Sankirta com o Guru. É isso que o Gurudeva está explicando aqui sobre Kapila Deva, o senhor Kapila Deva. Assim, no final, você obterá uma devoção forte e firme, e um forte apego à minha forma transcendental. É necessário que os praticantes obtenham o verdadeiro sadhu sangha, a associação com santos de verdade. É possível obter sadhu sangha de duas maneiras: do Shastra Bhagavata, os livros santos, e do Bhakta Bhagavata, a pessoa santa. Quando não há santo, quando não encontramos um verdadeiro sadhu e obtemos a sua associação, nesse momento podemos obter a ajuda dos livros santos. O Senhor Kapila Deva diz a associação, nesse momento podemos obter a ajuda dos livros santos. Então, no caso, tem duas formas de sadhu sangha, como o Srila Govinda Maharaj fala. Ou o próprio sadhu, no caso o guru, no nosso caso seria o guru, ou os livros santos. É o que estamos fazendo aqui. Não temos um sadhu presente, não temos um sadhu. Então o que fazemos? Nós lemos os livros, as escrituras santas. Nós temos um sadhu na Índia. Ele está lá, a associação dele também, seguindo as orientações dele, teremos a associação dele. Não precisa ser pessoalmente. Se for pessoalmente e seguir as orientações dele, claro que é melhor. Porque não adianta também irmos para lá e não seguirmos o que ele fala. Isso não é associação. Srila Govinda Maharaj falava, o piolho está na cabeça do guru e ele está sugando o guru. Ele não está fazendo nada pelo guru, não está servindo o guru, ele está somente sugando o guru. Então a associação do guru é seguir as orientações do guru e servir o guru. Então Srila Acharya Maharaj está longe de nós aqui do Brasil, mas ele está dando a associação através das orientações dele. Mas quando não temos também, temos as escrituras. Por isso que lemos aqui todos os dias escrituras de Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj. E hoje vamos ler também a aula de Srila Acharya Maharaj. Então, esses são os dois tipos de associação. Sadhu Sangha. Na era, isso trará grande ajuda ao praticante. Tanto o nosso Guru Maharaj quanto Srila Swami Maharaj deram-nos muitos livros santos como instrução para a nossa vida de prática. Se lermos esses livros, obteremos muita força e nutrição e poderemos prosseguir muito alegremente rumo a nosso destino. Então, temos que ler os livros, como disse lá Govinda Maharaj. Ele, claro, ele é muito humilde, ele não vai falar, leiam os meus livros. Mas ele falou, leia os livros de Swami Prabhupada, leia os livros de Srila Siddhar Maharaj. Hoje temos os livros dele também, Srila Govinda Maharaj. Hoje temos os livros de Srila Acharya Maharaj. Isso nos dará muita força, como ele fala aqui. Mas a leitura do livro não é para ler um livro e nunca mais ler. Ah, eu já li tudo na minha vida, agora não preciso mais. Claro que precisa. Não existe o ex-atleta. Quer dizer, existe o ex-atleta, mas a pessoa fala, eu sou atleta não praticante. Isso não existe. Os livros têm que ser lidos todos os dias, pelo menos um pedacinho do livro. Já comentei isso que Srila Janardana Maharaj falou, quando você acabar, você leia todos os livros da missão. Ele falou, vocês têm uma fortuna, porque Bhuvana Mohan, Prabhu, Tapasi Maharaj, ele traduziu muitos livros, ele fez em forma física isso. Hoje não temos praticamente 3 livros em forma física e o Bhagavad Gita, 4 livros, mas nós temos praticamente 20 livros, mas temos em PDF isso. Então, temos que ler, não só ler uma vez e acabar.
Temos que continuar na leitura. E Janardana Maharaj falou, quando você acabar o último livro, você faz uma sequência, você volta para o primeiro, e aí vai até o último, e volta para o primeiro. A vida devocional não para. Temos que todo dia fazer isso, todo dia ler um pouquinho. E nós vamos fazer isso aqui no templo. Vamos ler todos os livros da nossa missão. Primeiro os que estão traduzidos para o português. E como vai demorar um pouco, vamos esperar que alguém comece a traduzir os outros que ainda não foram traduzidos. Tem muitos livros ainda em inglês que não estão traduzidos. Mas não podemos parar de ler, porque nossa memória é muito fraca. Se eu perguntar alguma coisa, vocês me perguntarem alguma coisa sobre o primeiro livro que lemos, Orientação Afetuosa, Srila Siddhar Maharaj, não vamos lembrar. Daqui a um ano não lembraremos nem qual foi o primeiro livro. Às vezes não precisa nem um ano. Rapidamente esquecemos tudo, por isso que temos que sempre ler. Por isso que Krishna, ele veio em Dwapara Yuga, há mais de 5.000 anos atrás, para nos dar todo o conhecimento escrito. Porque em Kali Yuga nós perdemos a memória. E Krishna veio justamente, ele falou, agora temos que passar isso para o papel. Temos que passar isso escrito. Por quê? Porque o homem está perdendo a memória. A transmissão do conhecimento foi sempre de mestre para discípulo. Desde que Krishna falou para o primeiro ser no mundo material, o Senhor Brahma. E assim foi para o discípulo. Ele falou para Narada Muni. O Senhor Brahma falou para Narada Muni. Narada Muni falou para Vyasadeva. Vyasadeva falou para Shukadeva Goswami. E assim foi descendo até nós. Só que nós não temos mais memória para gravar toda a filosofia. Então Krishna, há 5.000 anos atrás, ele veio para isso. Para deixar escrito. E ele escolheu Vyasadeva. E Vyasadeva escreveu todos os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Śrīmad Bhagavatam, que é o 5º Purana, o Mahabharata, o Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata, uma parte do Mahabharata. Então não podemos confiar na nossa memória, temos que sempre ler, sempre escutar a aula do Guru. Se deixarmos de cantar uma canção durante um tempo, vamos esquecer uma parte da canção, se tivéssemos decorado. Essa é a verdade. Não temos a memória suficiente para ler uma vez só e achar que sabemos as coisas. Porque com o tempo, o que acontecerá? Vamos começar a colocar nossa mente no que lemos. Como não lembramos, vamos começar a introduzir coisas que não estão escritas. E isso é perigoso. Vamos ter um conceito misturado. O Shastra, a escritura, com a nossa mente. Então, por isso que temos que sempre ler. Porque lendo, vamos ter o conceito Siddhanta da forma correta, fresco na nossa memória. E os livros, vocês podem ver, o primeiro livro, Orientação Afetuosa, é muito similar ao Conforto do Lar, que é muito similar os conceitos ao último que lemos, o Céu Consciente. E é muito similar a esse que estamos lendo agora. Os conceitos são iguais. Claro que ele aborda mais um tema, mais outro tema. Mas os conceitos são sempre próximos. Foi falado em associação nos outros livros. E o que está sendo comentado nos outros vai ser comentado nesse. Então, temos que ter essa consciência. Sempre ler. Sempre continuar a ler. Vamos continuar então. Se um sadhu vivo não estiver diante de mim, devo tentar ler seus livros, e outra coisa que podemos fazer é buscar a associação direta com Krishna através de seus santos nomes. Esse é o Maha Mantra Hare Krishna. Esse método serve somente para esta era de Kali Yuga. Não serve para outras eras. Na Kali Yuga, oferece uma ótima oportunidade às almas condicionadas. O próprio Krishna aparece em seu nome, na forma do Maha Mantra.
Não há diferença entre o Mahamantra Hare Krishna e Krishna. Todas as escrituras nos ensinam isso. O nome e a pessoa são idênticos. Eles são tanto transcendentais quanto eternos. Então, se tentarmos cantar esse santo nome com fé, respeito e sem ofensa, então obteremos a associação direta com Krishna e também aumentará nosso humor de serviço a Krishna. Então, o Gurudeva está falando também que outra forma, se não temos um guru direto, não temos, né, podemos ter a associação de Krishna como? Cantando seu santo nome. Porque é o que ele fala, todas as escrituras falam, e o Bhagavad Gita, Krishna fala isso para Arjuna. Não tem diferença entre eu e meu santo nome. Não tem diferença entre Krishna e o nome dele, Krishna. Mas tem algumas condições, como ele diz. Temos que cantar com fé. Cantar sem ofensas. Mas como que cantaremos sem ofensas? Porque nós cometemos ofensa ao cantar o Mahamantra Hare Krishna. Uma das 10 ou várias. A única forma de não cometermos mais ofensa ao cantar o Mahamantra Hare Krishna é cantando o Mahamantra Hare Krishna. É a única forma. Por isso que devemos cantar todos os dias. Por isso que na iniciação é dito, o Guru fala para o devoto, cante no mínimo 16 voltas por dia, 16 vezes 108, o Mahamantra Hare Krishna. No mínimo. Isso aí vai gradativamente tirar as nossas ofensas ao cantar o Mahamantra. Por quê? Porque vai limpando a alma. E com a limpeza da alma vamos cometer menos ofensas ao santo nome. E não só ao santo nome, mas a limpeza da alma vai fazer com que não façamos mais ofensa a ninguém. Ao Dan Sagrado, ao Guru, ao Vaishnava, ao santo nome, às escrituras, aos Shastras. Que é uma das ofensas, é achar que a escritura, uma das ofensas ao santo nome, Mahamantra Hare Krishna, é achar que as escrituras é um livro normal, que é um conto, que alguém inventou aquilo. Isso é uma das ofensas. Então, temos que ter abrigo também, podemos pegar abrigo no santo nome, sim, mas temos que cantar com fé. Temos que cantar sem ofensas. Aí sim estaremos com a associação de Krishna. Assim, esses 3 métodos encontram-se imediatamente à nossa frente. Se pudermos obter os 3, isso será muito bom, mas em todo caso, devemos servir o Mahamantra Hare Krishna. Cante Hare Krishna e tente obter sua santa associação. E para a nossa vida de prática, se não pudermos obter a associação de uma pessoa santa, de um sadhu, ainda poderemos ler os livros santos. Esse é o processo esperançoso que nos permitirá atingir nosso objetivo. Assim termina o capítulo 1. Então, Srila Govinda Maharaj, ele volta a falar quais são os 3 processos da associação de Krishna. A associação com Sadhu, o rei dos sadhus, que é o Guru. A associação com Sadhu, ou se não temos isso, temos as escrituras sagradas, ou o Mahamantra Hare Krishna. Temos essas 3 opções. Mas se fizermos as 3 ao mesmo tempo, claro que teremos associação. Maior a chance de se associar com Krishna. Seguir o Guru, ler as escrituras e cantar o Mahamantra Hare Krishna. É isso que os gurus estão orientando. É isso que eles estão nos orientando. Temos que fazer, não temos muita vontade às vezes, mas a única forma de termos mais vontade é praticando. Mesmo no início sem vontade. A prática vai nos dar vontade. Porque o que dá preguiça, o que nos tira a energia, porque Srila Govinda Maharaj fala, todos nós temos energia.
Mas a sua energia, se você não canta Maha Mantra, se você não lê as escrituras, se você não serve o Guru, os Vaishnavas, você está desviando a sua energia para outro foco. Você está usando a sua energia para outra coisa. Material, claro. Então, temos energia. Então, temos que deslocar um pouco de energia para Deus. Um pouco de energia para o Guru. E gradativamente, conforme formos limpando a alma, mais vontade virá. E quanto mais fizermos, mais vontade virá. E o serviço nos procurará. Quando você está fazendo serviço sob a orientação de um Guru fidedigno, o serviço aumentará, o serviço irá te procurar. Se você faz algo, vai aumentar seu serviço. Sempre, se você estiver no processo correto, o seu serviço sempre aumentará. Mas temos que estar no processo correto. E qual o processo correto? Seguir as orientações do Guru e não cometer ofensas. Esse é o processo correto. Porque sem seguir o Guru, não é serviço devocional. Só existe serviço devocional sob a orientação de um Guru, sob a orientação de um mestre espiritual. Aí realmente o serviço vai limpar sua alma. Temos que ter um professor. Sozinhos não conseguiremos limpar nossa alma. Sozinhos não conseguiremos ir para o mundo transcendental. Não conseguiremos ter amor puro por Deus. A única forma é a orientação de um Guru, ler as escrituras e cantar o Maha Mantra. E tudo isso o Guru fala para fazermos. Vamos ler então a aula de Acharya Maharaj, que foi postada hoje. Fala sobre a castidade. A castidade é muito importante. Muito importante. E ele vai explicar o que é castidade, porque um devoto pergunta para ele na aula, e ele explica o que é castidade. Castidade é o Guru. Só um minuto. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 26 de abril de 2020, parte 4. Eu sempre me preocupo com os devotos, porque eles estão sofrendo muito nessa situação. Eu sempre oro por eles, para que Krishna possa proteger nossos devotos em todo o mundo, para que eles possam novamente praticar corretamente e pregar neste movimento. Já Acharya Maharaj está falando dessa situação difícil sobre a pandemia. Ele está comentando sobre a pandemia. E você veja bem, ele está orando por quê? Ele está orando pelos devotos, para que os devotos continuem na prática, na pandemia. A oração de um Guru, a oração de um sadhu, é sempre para algo espiritual, não para algo material. Eles nunca vão orar para Krishna, orar para o Guru dele, para pedir algo material. O sadhu nunca quer algo material, nem para ele nem para os outros. Um devoto que tem a consciência de Krishna, ele vai querer algo transcendental para os outros. Então, Srila Acharya Maharaj começa a falar isso nessa parte de aula. Essa aula foi dividida, a aula dele foi dividida em várias partes. Essa daqui é a quarta aula. Eu também não posso ir para pregar em lugares públicos agora. Isso é um problema para mim. Eu cancelei muitos programas porque não podemos fazer reuniões públicas. Isso é uma regra do governo. Mas nem todos podem participar de um programa de Skype. Algumas pessoas vivem em aldeias, não têm meios de comunicação. Seu único instrumento é um telefone. De qualquer forma, isso vai passar em breve. Esse tipo de vírus ocorre a cada 20 anos. Então veja como nós somos afortunados. Nós temos a possibilidade da internet, nós temos todos esses recursos, e tem pessoas em vilarejos da Índia
que não tem, ele tem somente um telefone, como que ele vai receber a palavra de Deus? Como que ele vai receber a orientação de um guru? Se ele não tem internet, ele não tem nenhum meio desse. Então nós somos afortunados, isso é mérito espiritual. Nós temos um mérito espiritual para ter a internet e participar de uma arte, participar das canções, o canto congregacional, escutar uma aula de Srila Govinda Maharaj, a leitura do livro. Então somos afortunados. Não temos que ficar desanimados, nós já temos uma grande fortuna. E quando ele fala de 20 em 20 anos, por que ele está falando isso? Porque H1N1 veio há quantos anos? Mais ou menos 20 anos. Então sempre tem um vírus novo nos atacando. Esse foi o último? Claro que não. O Covid-19 não foi o último vírus. Não foi o primeiro e não vai ser o último. Sempre vai ter doença. Esse é o mundo material. O mundo material é o mundo da dificuldade, é o mundo do sofrimento. Não é questão de ser pessimista. É só você olhar a sua vida, quanto sofrimento já teve. Alegrias materiais também, mas o mundo material é o mundo do sofrimento. E o sofrimento maior que podemos ter, qual é? A morte. Abandonarmos esse corpo. Esse é o sofrimento maior. Fizemos a nossa vida inteira, durante 80, 100 anos, tudo que fizemos materialmente, iremos perder. Construímos uma casa, construímos uma família, alguns constroem um império financeiro, uma indústria, um comércio. Construímos tudo durante 80, 100 anos, ou quanto vivermos, e tudo isso vai embora na hora da morte, quando a alma abandona o corpo. E toda alma vai abandonar o corpo. Todas as almas vão abandonar o corpo que estão habitando agora. Algum dia, mais cedo ou mais tarde, iremos abandonar. E quando a alma abandona o corpo vai embora. Ele apodrece. Ele entra em putrefação, é o nome correto. Então, fazemos tanto pelo nosso corpo, pelos nossos bens materiais, pela nossa família, mas vamos perder tudo. A única coisa que não iremos perder é o que fizermos materialmente. O que fizermos espiritualmente. O mérito espiritual que conseguimos, não iremos perder. Vida após vida iremos acumulando. Por isso que Srila Govinda Maharaj fala nesse capítulo, que se você não se render totalmente a Krishna agora, existe essa possibilidade, mas se não acontecer, você gradativamente vai acumulando mérito espiritual, sukriti, e pode levar muitas reencarnações, mas algum dia você vai para o nosso, nós vamos para o nosso lar, porque o lar da alma não é aqui o mundo material. Iremos para o nosso lar, para o mundo transcendental. Pode levar muitas reencarnações ou nessa mesmo. Podemos ir nessa reencarnação para o mundo transcendental. Quando abandonarmos esse corpo, a nossa alma pode ir para lá? Pode. Essa é a grande verdade. Podemos ir para lá, mas temos que nos render. Se não estamos ainda rendidos e nem até o final da nossa vida estivermos rendidos, não há problema, poderemos ir na próxima, mas o quanto antes sairmos daqui, o quanto antes amarmos a Deus puramente, menor será o sofrimento. Todo mundo busca a aniquilação do sofrimento para essa vida, mas mesmo que Deus, como todo mundo quer, que Deus tire todos os obstáculos materiais dessa vida, você terá na próxima vida, na próxima reencarnação. Enquanto estivermos no mundo material, teremos sofrimento e obstáculos. Então, mesmo que Deus, pela misericórdia total dele, que todo mundo quer isso, a misericórdia material, se ele quiser fazer isso, ele pode, porque ele pode tudo, ele é onipotente. Não é normal. Mas se ele quiser fazer isso, ele vai tirar todo o teu sofrimento material
vai ser somente durante essa vida, na próxima você terá. Então, por isso que temos que buscar o mundo transcendental. Lá não há sofrimento, lá somente há alegria e é eterno. Então, Srilacharya Maharaj está começando a dar essa parte 4 da aula. Vamos continuar. Sua divina graça possa proteger nossos dependentes e pregar neste movimento. Eu também não posso ir para pregar em lugares públicos agora. Isso é um problema para mim. Eu cancelei muitos programas porque não podemos fazer reuniões públicas. Isso é uma regra do governo. Mas nem todos podem participar de um programa de Skype. Algumas pessoas vivem em aldeias, não têm meios de comunicação. Seu único instrumento é um telefone. De qualquer forma, isso vai passar em breve. Esse tipo de vírus ocorre a cada 20 anos. Já lemos isso, mas não faz mal. Existe alguma outra pergunta de alguém? Pergunta. Você sempre diz que é necessário ter castidade com o Guru. O que significa castidade? A castidade é uma coisa muito elevada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escreveu em um só lugar. Quem é melhor, Gopijana Vallabha ou Radha Vallabha? Gopijana Vallabha é Krishna e Radha Vallabha também é Krishna. Mas quem é melhor? Em nossa vida prática, Radha Vallabha Krishna é mais do que Gopijana Vallabha Krishna. Radha Vallabha significa que Srimati Radharani sempre cumpre o desejo de Krishna. Ela não sabe de nada, não quer saber de nada, só quer saber e só conhece Krishna. Isso é chamado de castidade. Quem tem castidade não tem outra pergunta. Eles não desconfiam de mais nada, não pensam em mais nada, não querem ouvir mais nada, não querem ouvir mais nada e não querem saber de mais nada. Apenas conhecem seu Guru. Isso é chamado de castidade. Só isso. No entanto, neste mundo, às vezes misturamos algumas ligas, porque se você quiser fazer um ornamento, o ouro puro pode não funcionar às vezes. Podemos misturar ligas para nivelar as coisas, para manter a harmonia, mas nosso coração estará sempre com o nosso Guru. Às vezes podemos mostrar alguma liga, mas nossos corações sempre estarão com o nosso Gurudev. Essa é a principal coisa. Nunca tentarei esclarecer ou examinar o que Gurudev disse. Não irei ver se o que o Gurudev disse está no Sri Chaitanya Charitamrita ou não. Não tentarei examiná-lo. Quando o Gurudev diz alguma coisa, esse é o Srimad Bhagavatam. Eu não sei sobre os outros, mas para mim, o que Gurudev diz é Bhagavatam. O que Gurudev diz é o Veda. E eu não quero pesquisar se essas coisas estão realmente lá no Bhagavatam ou não, ou se essas coisas estão lá no Shastra ou não. O que Gurudev disse é suficiente. Sua palavra é a última para mim. Essa resposta foi a pergunta de o que é castidade. Então, como ele diz, Radha, Shrimati Radharani, ela só quer saber de Krishna. Ela não quer mais nada, ela só quer aquilo. E nós, para termos castidade, temos que somente querer o Guru, querer a instrução do Guru. Somente isso. Do nosso Guru. Srilacharya Maharaj fala, o devoto tem que ter um Guru. Um Guru instrutor. Não pode ter vários Gurus, tem que ter um Guru. Então, o que o Guru falar, a castidade é não investigar o Guru. O Guru falou um trecho do Sri Chaitanya Charitamrita, como ele diz.
que são os passatempos de Mahaprabhu, Gaura Lila. Aí o devoto não tem que olhar o Chaitanya Charitamrita para ver se o Guru falou aquilo mesmo. Isso não é castidade. Castidade é seguir o Guru. A palavra do Guru é a última. O Guru é o Shastra. O Guru é a escritura viva. Isso é castidade. E um Guru somente. Temos que seguir a orientação de um Guru. Se estamos seguindo a orientação de vários Gurus, não temos castidade. A castidade é tudo que o Guru fala, nós não questionamos e não vamos investigar o Guru. Se o que ele está falando é o que está na escritura, porque a última palavra é sempre do Guru. Se o Guru falar algo e a escritura falar outro, estou sempre falando de Guru fidedigno, não misturem as coisas, porque tem muitas pessoas que se intitulam Guru e estão pregando o que não está nas escrituras. Temos que ver um Guru fidedigno, aquele que foi escolhido sucessor pelo seu Guru, e assim sucessivamente. Então, a última palavra é do Guru, isso é castidade. Como é dito também, se você olhar no chão e ver uma cobra e falar para o Guru, Gurudeva, olha uma cobra, e o Guru falar, não é uma cobra, é uma bengala. Você não tem que questionar o Guru, mas Gurudeva é uma cobra. A última palavra é do Guru. Isso é um exemplo, claro. Mas a última palavra é do Guru. Isso é castidade. A castidade é muito importante. Srila Govinda Maharaj fala, a castidade é mais difícil do que a rendição. Olha só, a rendição já é algo muito difícil, Sharanagati. A castidade é mais difícil do que a rendição. Shripata Pasi Maharaj, ele era tão casto ao Guru dele, a missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que ele orientava os devotos e quem seguia ele, escutava as aulas dele no centro de pregação. Ele falava, não compre nada de uma certa loja, porque não é da nossa missão. Isso é castidade ao Guru. Mas nós não compreendíamos isso. Eu mesmo fui lá e comprei várias coisas nessa loja. Então, não temos castidade. Não seguimos somente o Guru. Mas conforme formos praticando e limpando a alma, vamos começar a perceber que a castidade é necessária. Como eu falei ontem, tem pessoas que se julgam melhor do que o Guru, que sabem mais do que o Guru. Isso é um equívoco, isso é Guru parada, uma ofensa muito grave ao Guru. Então, essa aula eu achei importante, porque ele fala de castidade, e a castidade é uma das coisas que temos que almejar. Não temos hoje ainda, mas temos que almejar, é como eu falei no início. Existem todo o protocolo, tudo que temos que fazer. Não conseguimos fazer tudo? Não, claro que não. Mas temos que saber que aquele é o ideal. Não podemos ser enganados que o que estamos fazendo é o ideal, que é o correto. Temos que saber o correto e almejar chegar no correto. Essa é o objetivo da pregação. Esse é o objetivo da pregação. Expor qual que é o correto para sabermos que temos que chegar lá, se quisermos um avanço espiritual. Se quisermos continuar no mundo material, continuamos fazendo as coisas erradas que nós fazemos. Se quisermos ir para o mundo transcendental, ter amor puro por Deus, ganhar mais mérito espiritual para chegar lá, temos que seguir e ter a meta da vida. A meta última da vida é prema, amor puro por Deus. Mas como vamos chegar lá? Sabendo o que é o correto. Temos que saber o que é o correto. Se não sabemos o que é o correto, como que vamos almejar isso? Por isso que Srilacharya Maharaj sempre fala qual é o correto. Ele não está exigindo nada de ninguém, ele está simplesmente orientando. Cada um segue de acordo com a sua vontade, com o seu mérito espiritual. Limpando a alma, seguiremos mais o que o Guru fala.
Esse é o processo. Mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Não podemos obrigar. A obrigação é como eu falei, a obrigação é um método errado de servir Deus. A obrigação, o medo e pedir algo em troca material. Eu falei isso ontem na aula. Não temos que ser obrigados, mas temos que saber qual que é o objetivo e qual que é a verdade para almejarmos aquilo. Tem uma pergunta da Alessandra aqui. Como se canta os giros? Ela está falando da japamala. Então, as japamalas são constituídas de 108 contas, 108 bolinhas de tulasi. Normalmente, a nossa missão, quando você recebe uma japamala da nossa missão, você vai receber de tulasi. Mas nós não vendemos japamala. A japamala é dada na iniciação, quando o guru dá a potência do nome para nós. Se você perder, você ganha outra. Ganha assim, você recebe outra e você doa quanto você quiser. Porque se você receber e não doar nada, a japa teve um custo. E aí você está retirando da missão, você está retirando energia. Quando você vem num templo, ou na Índia, ou em qualquer lugar, qualquer templo da nossa missão, ou de outra missão também, e você vai lá, você participa, você canta, você escuta a aula, para isso você está usando a luz, você está usando a água quando você vai no banheiro, ou se você não for no banheiro, você vai usar a água que vai lavar a louça, ou a água que foi feita a comida, para você honrar a prachada, e aí você honra a prachada, e você agrada seu olhar com as flores, você, enfim, você está lá, e você não contribui para que todo esse ambiente continue, porque se ninguém fizer a doação, o ambiente não pode continuar. Como que vai manter o local? E a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, foi um pedido de Srila Govinda Maharaj, que o templo em São Paulo não teria que ter comércio, de forma alguma, sem restaurante e sem yoga. Quando ele diz yoga, é Hatha Yoga, ou qualquer outro tipo de yoga. Somente Bhakti Yoga. Então, quando Srila Govinda Maharaj falou isso para Tapasi Maharaj, Shripad Tapasi Maharaj, ele não queria nenhum tipo de comércio. Se não tem nenhum tipo de comércio, como é que vai ser mantido tudo se não há doação? Então, a pessoa que vai para o templo e só vai lá desfrutar, ela vai continuar como no mundo material, desfrutando. Então, a pessoa tem que fazer uma doação, ou se ela não tem dinheiro, não importa. Mas Deus sabe se a pessoa tem dinheiro ou não, não é ela falar. Deus, na forma de Paramatma, está do lado da nossa alma, no nosso coração, olhando tudo. Se a pessoa realmente não tiver dinheiro, não há problema. Serviço devocional também é limpar o templo, é chegar antes, é arrumar as almofadas, é perguntar se tem alguma coisa para fazer, é vir antes fazer guirlanda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar a flor. Não importa, alguém vai comprar, mas venha antes e faça a guirlanda. Sempre tem muito serviço no templo. Então, não devemos explorar, temos que servir. Quando compreendermos que temos que servir e não explorar, não chegaremos mais atrasados no templo, chegaremos antes, porque Srila Maharaj ele fala isso do festival. Ele fala do festival de Gora Purnima, ou qualquer festival, os devotos vão e ele fala, chegue antes para ajudar a arrumar. E depois que acabar o festival, vá embora depois para deixar tudo como estava antes do festival. Não é somente ir no dia do festival e participar. E isso se refere a todos os programas, não só no Gora Purnima, nem no Parikrama de Puri, nem no Parikrama de Vrindavana. É no templo, no dia a dia. A pessoa que chega atrasada e acaba o programa, ela honra a prachada e vai embora correndo. Cadê o serviço? O serviço continua, o serviço começa antes do programa iniciar e o serviço continua após o programa terminar. Temos que ter essa consciência. A nossa consciência, a consciência de Krishna não é
o desfrute, a consciência de Krishna é o serviço. Mas isso só virá com a prática. Voltando na questão da Alessandra, a Japamala são 108 contas, como eu falei. Você vai começar do lado maior, da bolinha maior, para a menor. Vai fazendo a volta. Quando chegar na menor de todas, depois de 108, você nunca pula o Sumeiro. O Sumeiro é aquele grande que tem entre as maiores e as menores. Você não pula o Sumeiro porque o Sumeiro é Krishna. O Monte Sumeiro é Krishna. Aí você volta da menor para a maior. Depois da maior para a menor, da menor para a maior. Assim sucessivamente o número de rondas que você vai cantar. O número de voltas. Outra coisa, existe o saquinho da Japamala. Mala quer dizer cordão. Japa quer dizer cantar sussurrando ou em pensamento. Kirtan é cantar em voz alta. Japamala, mala é, como eu falei, o cordão. Japa quer dizer cantar sussurrando ou cantar em pensamento. Mas você pode cantar e deve cantar em voz alta também, a Japamala. E aí tem o saquinho da Japamala. Por que o saquinho tem um furo? Você enfia a mão, tem um furo na frente para enfiar o dedo indicador lá. Nunca cante nas contas com o indicador e o polegar. O indicador é um dedo não auspicioso, por isso que ele fica de fora da Japamala. Você canta com o dedo médio e com o polegar. E aí você canta o Mahamantra Hare Krishna e vai para outra conta, para outra bolinha. E assim vai, assim vai, assim vai. Só que antes de cantar o Mahamantra Hare Krishna, antes de começar a Japamala, tem que se cantar o Panchatattva Mantra. Por quê? Como foi dito por Srila Siddhar Maharaj, quando Krishna quer vir dar a misericórdia dele para nós, ele vem na forma do Panchatattva, as 5 personalidades. Mahaprabhu mesmo, ele próprio com Shrimati Radharani, Krishna com Shrimati Radharani, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, irmão de Mahaprabhu, Advaita Acharya, Mahavishnu, um associado íntimo de Mahaprabhu, de Krishna, Gadadhar Pandit, que é Shrimati Radharani, sem o coração e a auréola, e Srivasa Acharya, Srivasa Pandit. Então você canta, qual que é o Panchatattva Mantra? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Goura Bhaktavrinda. E aí você começa, Hare Krishna, e assim vai até o fim. Não tem horário, não tem dia, tem que ser todo dia, na verdade. Não tem regras, pode ser em qualquer lugar. Se você está com a Japamala, não vá em lugar inauspicioso. Onde é um lugar inauspicioso? Banheiro. Mas você pode cantar o Mahamantra sem a Japamala no banheiro. Em qualquer lugar, sem a Japamala. Com a Japamala, não em lugar inauspicioso. E não tem regra. Agora, tem o melhor horário? Tem o melhor horário para fazer não só a Japamala, mas todo o processo devocional é no Brahma Muhurti. O que quer dizer isso? Brahma Muhurti são 96 minutos antes do sol aparecer. Eu vou voltar a transmissão do Instagram, porque já acabou, deu 2 horas de aula já. O horário passa muito rápido quando estamos falando de Krishna. Para quem está nessa conexão, quem está gostando de escutar a aula, de participar de tudo, de ler, é porque está conectado com Krishna. Aí o tempo passa rápido. Quando é algo que não gostamos, o tempo demora para passar. Só um minuto. Pronto.
Então, voltando a falar da Japamala. Então, o melhor horário é no Brahma Muhurti, 96 minutos antes do sol aparecer. Para qualquer prática espiritual, para cantar a Japamala também. Tem até uma canção que cantamos, chama-se Sisi Gurvastaka. Ela começa com Sansara Davana, na Lida Louca. E o último verso, o último sloka dessa canção, ele fala justamente isso. Se você cantar essa canção no Brahma Muhurti, com fé, você terá um grande avanço espiritual. Mas não é só essa canção, a Japamala também. Então, eu acho que basicamente é isso da Japamala. E nunca devemos jejuar ela. O que quer dizer isso? Ficar um dia sem cantá-la. Nunca devemos fazer isso. Essa é a orientação do Guru. Quando ele inicia a pessoa, ele fala isso. E quanto mais cantar, melhor. Existe um número mínimo de rondas, mas não o máximo. O máximo nunca existe. Aquele sloka, o terceiro sloka de Shikshastra, que Srila Govinda Maharaj, ele falava que era o mais importante, é o que devemos fazer, seguir, a coisa mais importante que temos que seguir. O que é o terceiro sloka de Shikshastra, que Mahaprabhu ele próprio escreveu. Se você for mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, der honra a todos, sem querer honra, respeito a todos, sem querer em troca para si, você está capacitado a cantar ininterruptamente o Mahamantra Hare Krishna. Então não existe mínimo, mas para cantar o dia inteiro, como é dito nisso, você tem que estar com humildade, tolerância, dar honra sem querer em troca. Mas não temos isso? Não. Não plenamente, pelo menos. Né? Mas como que conseguiremos isso? Cantando Mahamantra. Da mesma forma que a ofensa some gradativamente cantando Mahamantra, gradativamente vamos nos tornando mais humildes, mais tolerantes e dando respeito a todos, honra sem querer em troca para si. Então, é um processo que, se você tiver essas 4 qualidades, você canta ininterruptamente. Se você ainda não tem, mas cantar o Mahamantra, você começa a adquiri-las. Da mesma forma as ofensas. Então, e esse é o reservatório. O reservatório para termos a Minaya, a verdade descender, a verdade, a consciência descender, temos que ter um reservatório. O reservatório é justamente essas 4 qualidades. Tendo essas 4 qualidades, nós teremos o reservatório para a Minaya, para a consciência de Krishna descender. Porque a consciência de Krishna, a consciência de Deus, ela não passa pelo ser humano, ela descende. Mas se não tivermos o reservatório, ou tivermos o reservatório furado, como diz Shilacharya Maharaj, um copo cheio de furos, não adianta. Temos que ter um reservatório intacto para captar a Minaya, a verdade que descende. Por quê? Porque o Mahamantra Hare Krishna, no processo devocional, vão criar o reservatório, porque eles vão limpando a alma, e conforme a alma vai ficando limpa, o reservatório vai aumentando. Então, essas são as 4 qualidades principais que temos que ter. E só adquiriremos elas fazendo serviço devocional e cantando Mahamantra Hare Krishna. Então, por isso, cante Mahamantra Hare Krishna. Tem um verso também que fala: não há outra forma, não há outra forma, não há outra forma, senão cantar o Mahamantra, cantar o Mahamantra, cantar o Mahamantra em Kali Yuga. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kadal Namasteva Namasteva Gatira Nyata. É isso, a tradução é o que eu falei anteriormente. Não há outra forma de se conectar com Deus senão cantar o Mahamantra.
O processo devocional de Kali Yuga principalmente está no som. Por isso que falamos Harikata, falamos sobre Deus, escutamos sobre Deus. Cantamos as canções e escutamos as canções. O som é a coisa mais importante para nos conectar com Deus. O mundo material foi criado através do som. O som inicial, o Om, depois o Sr. Brahma falou cada som específico para cada plano. E o plano foi criado. Então o som é muito importante. Por isso que temos que tomar cuidado também com o que escutamos. Se alguém começar a falar algo que não é apropriado, ofendendo alguém, fazendo fofoca, se afaste. Esse é o conselho de Srilacharya Maharaj e dos Gurus. Se afaste, por quê? Porque não é auspicioso. O som impuro, a mentira, o som impuro vai entrar no éter, ele contamina o éter. O som bom, o som dos santos nomes, que é um som bom, Harikata, ele também entra no éter. Tudo entra no éter. O que é o éter? É o espaço. O espaço que tem os átomos. E tudo tem átomo no mundo material. Então, temos que tomar cuidado com o que escutamos e o que falamos. Escutar e cantar o santo nome, as glórias de Deus, as glórias dos associados. Assim é o processo devocional. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não. Bom, são 21 horas e 10 minutos aqui no Brasil. A Alessandra está na Noruega, bem longe daqui. O fuso horário também é bem grande. Lá é bem tarde, quer dizer, é cedo, né? Ela está na madrugada lá. Já passou para o outro dia, lá já é dia 1º. Ah, falando em dia 1º, amanhã é feriado aqui no Brasil, dia 1º de abril, de maio. Dia 1º de maio é o dia do trabalhador. Mas Srilacharya Maharaj já falou, a vida devocional não tem folga. A vida devocional tem que continuar no feriado, tem que continuar nas férias, tem que continuar depois aposentado, e é eterna. No mundo material ela também continua. Isso é muito bom. Servir Deus é muito bom para a nossa alma. Então, então amanhã continuaremos o programa às 19 horas, sem falta, 19h01, 19h02, mas estaremos aqui conectados para fazer mais um programa e continuar a leitura desse livro, Demolindo os Pilares do Ego. Iremos começar o capítulo 2 amanhã. Terminamos então mais um programa. Amanhã, como eu falei, no mesmo horário, 19 horas. Minhas reverências a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã. Vandeham Shri Guru